o Felipe Luiz, o David Ancelotti, que olha, sei lá. E quem mais falou? José Boto, falando o quê? Da arbitragem. Reclamou da arbitragem de novo. Do pênalti, né? De um pênalti não dado. E foi pênalti, hein? Foi pênalti e o VAR falou, não, foi só um pisão. Pô, só um pisão. Mas em todo pisão é pênalti, cara, gente. Foi? Mas esse foi. Você achou que foi pênalti? Então, não achei. E acho que... Não achou? Não achei. Eu acho que a gente tem essa... Agora... Nação, se aproximando já o jogo do Flamengo com o Palmeiras, né? E a mídia paulista, como sempre, discutindo já esse clássico, né? Mas também falando aí sobre esse jogo do Flamengo contra o Botafogo, né? Para muitos o Flamengo foi prejudicado, né? Para muitos não, para a maioria, né? Claro, sempre vai ter aqueles que, para o Flamengo, eles olham de um jeito diferente, né? Sempre para o Flamengo é diferente, pessoal. A gente sabe disso, né? Esse lance aí, se fosse pro Palmeiras, todo mundo tava dizendo que era pênalti. Mas não foi pro Palmeiras, foi pro Flamengo. Então, tem muitos que discordam, né? O importante, uma grande atuação, uma boa exibição do Flamengo. Colocando aí já um pontozinho de interrogação na cabeça dos paulistas, na cabeça dos palmeirenses. Queira ou não queira, o Flamengo tá na briga, né? Para muitos que achavam que o campeonato ia ser decidido ontem, né? Se enganaram. O Flamengo fez uma excelente partida, fez uma boa partida. E nesse jogo aí de domingo, pode enguailar na questão de pontos, né? Vale ressaltar aí que faz 8 anos que o Palmeiras não sabe o que é uma vitória em cima do Flamengo quando se fala em campeonato brasileiro, né? E a mídia paulista discutindo todas as situações do jogo e também já projetando esse duelo entre Flamengo e Palmeiras. Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. O crédito do vídeo vai para Band Sport, link na descrição. Vamos acompanhar. O VAR faz a gente, encostou, pisou, congelado. O pisão evitou que o cara progredisse, machucou, foi falta. Eu não achei. E acho que essa questão aí do Boto uma estratégia repetida e pode até ter sido na interpretação de uns, mas essa coisa, pisão, não é necessariamente pênalti. O VAR brasileiro pisa. E daí que pisou? E daí que encostou? Depende, né, da situação. Eu achei. Mas pra mim foi pênalti. Eu também achei que foi. E tava 0x0, tem um contexto ali, né? Também sim, tava 0x0. Tem um contexto. Vamos ouvi-lo. E daqui pra frente serão todas finais. Muito bem, Vessal. Tá lá o Boto falando, não gosto muito de falar de arbitragem, mas estou aqui porque eu sou sádico, vou falar, né? Um pouco de arbitragem, falou de novo, no jogo foi 3x0 e tal. Claramente já pensando, e aí eu acho que parece uma coisa orquestrada e organizada. O Felipe Luiz lá e fala também das faltas contra o time dele e tudo mais, de arbitragem. 3x0, o Palmeiras está jogando um futebol, uma bola grande, mas a vitória do Flamengo foi grande num clássico, né? Eu falei ontem aqui da freguesia do Botafogo, né? Apesar da vitória espetacular o ano passado, 4x1, ela era a única. Porque nos outros jogos, todo o Botafogo como mandante, o Flamengo estava deitando e rolando. Esse é o pisão. Para mim é pênalti isso, enfim. Na minha concepção, atrapalha. Ele ia tentar progredir, toma o pisão e não consegue progredir. É uma vitória... Eu falei que o 3x0 é maior que o 5x1 porque ganhar do Botafogo no Newton Santos e do Red Bull em casa me parece um contexto realmente bem diferente. Eu sei que lá não tem torcida única, né? Tinha torcedor do Flamengo e tal. Isso daí ajuda muito, né? Sempre colabora, fizeram barulho. O Pedro reaparece, ele estava um tanto quanto sumido. E essa sinuquinha dele aí, ele é um mestre nessa hora aí, né? Você deixou... Olha lá, acabou. Ele vai pensar, ele vai achar o canto ali. Por isso que ele foi tão cobrado no gol que ele perde na Libertadores. Porque era exatamente... O canto se abre e ele não perde aquele gol que ele perdeu e depois vira toda aquela loucura que virou lá em La Plata, porque ele não deveria ter perdido aquele gol com a qualidade. Esse é o Pedro, essa é a qualidade, não dá para ter perdido aquele gol. E mais uma jogada, né? Esse gol, aliás, só mais uma jogada de Arrascaeta. Passa tempo, jogos, e esse cara segue jogando muita bola. Projetando domingo, primeiro que eu quero dizer que minha solidariedade é ao cidadão que for escolhido para apitar esse jogo. O país está de olho nele, vai estar todo mundo olhando. É o jogo obviamente, o maior jogo do final de semana. É o jogo que todo mundo vai estar olhando.
TV pro Brasil todo, e esse cara que vai estar lá de amarelo ou de azul, esse cara vai estar a cada decisão que ele tomar, pode ser a mais boba do mundo, um lateral, vão recortar o lateral dele, vão mostrar que ele estava errado no lateral. E não vai ser fácil. Essa pessoa que for escolhida vai ter que ter muita capacidade, o jogo vai ter que ajudar, porque tem jogo, cara, que o jogo ajuda. Quase não acontece nada de tão polêmico, acaba o jogo. Você não falou do árbitro, mas também não aconteceu. E tem jogo que é impedimento ajustado, 3. Falta acima do tom, 4, e aí o cara tem que decidir se foi ou não. Tem jogo que é mais difícil de apitar, então já minha solidariedade de antemão a quem for escolhido, porque esse cara vai estar sob o olhar de todo mundo, e os dois lados que mais reclamam no país, que mais cobram arbitragem e tudo mais, vão estar afiadíssimos depois do jogo, no pré-jogo, cutucadas e tudo mais, fora tudo que está acontecendo, a ponto da Leila, segundo o nosso companheiro André Hernan, não vai ao Maracanã, decidiu não ir, não quer passar ali por corredores do Maracanã. Você passa, né, de camarotes para elevadores, para chegar em vestiário e tal, e ela não quer passar por isso, acha que pode ter algum tipo de constrangimento. A Leila decidiu, por exemplo, nem ir ao Maracanã, só para se ter uma noção do clima que vai ser para domingo. Já é pesado por natureza. Estiveram juntos terça-feira lá na sede da Conmebol, né? Tiraram foto, né? Não lá da quem estava lá falaram que foi um clima meio estranho. Um clima assim e tal, mas gente, eu vou repetir, isso vai terminar assim que os holofotes fecharem, assim que fecharem a geladeira, eles vão conversar e o que fica é este ambiente, né? Assim como foi a questão Leila Botafogo, lembra? Que puseram um boneco dela lá, ela não se sentiu segura para ir, né? Então, é responsa da Leila também, quando ela fala o que fala, né? E vem o outro lado e defende, enfim. Isso infelizmente, esse é um ambiente que é ruim para o futebol brasileiro. Arnaldo, você é especialista em arbitragem. Você vai escalar o árbitro para Palmeiras e Wilton Pereira Sampaio. Você, ao Cintrinha, já meteu o Wilton Pereira. Eu acho que é um bom. Óbvio, não tem nem... Pra mim não tem... Ele é ruim, mas os outros são piores. São piores que ele, mas bem piores. Eu também iria com ele, não com o Daronco, porque minha tese do Daronco é que é um dos piores do Brasil. O Arnaldo discorda, mas... Não, piores do Brasil temos mais, mas eu acho que o estilo de arbitragem do Daronco é mais prejudicial ao jogo do que o estilo de arbitragem do Wilton, né? O Daronco é um cara que marca mais faltas, picota mais. O Wilton está acostumado a apitar esse tipo de jogo. Tem um papo que poderia ser o Klein também. Pode ser também, mas eu acho mais inexperiente. Né? Também é do Rio Grande do Sul, poderia apitar o jogo. Talvez, se você tentar achar um quarto nome aí, acho que não dá. Não vai dar. É um desses 3, né? Enfim. Acho que o Wilton seria uma boa. Viu, comissão de arbitragem? Ó, tá aqui a dica do voto do G4. Os caras estão mais perdidos que... Fica tranquilo aí. Olha lá. Bom, estamos vendo os gols aí, Massa. Não dá pra desprezar o Flamengo, não. Timaço. Como assim desprezar? Tá louco? Não, sim. Porque a gente elogiou bastante o Palmeiras e tal. Não, é porque o Flamengo... O Flamengo agora é o desafiante, mas é um time... Um baita time. É um timaço. A tabela mostra que ele é o desafiante. Ele precisa, para ser campeão, passar o Palmeiras, né? Não necessariamente no confronto direto. Pode ser que ao longo do campeonato ainda vão restar 10 rodadas para os dois, não é isso? É isso. 30 pontos é muita coisa, né? Mas é inegável que talvez nós não esperássemos essa queda do Flamengo. E para mim ela tem a ver com a queda do modelo de jogo e da questão física da constituição do elenco. Você vê, ontem um podia jogar porque não pode forçar no sintético, o outro não pode jogar porque ainda não está legal. O outro é melhor poupar porque não sei o quê. Eles ficaram 10 dias sem fazer nada. Quer dizer, entre aspas, né? Tiveram 2 dias, 3 dias de folga e treinaram os outros 7 dias. Então, assim, para mim tem mais a ver com a constituição do elenco do que com o trabalho do Felipe Luiz, que também tem responsabilidade. Me chama muito a atenção uma coisa que eu nunca vou esquecer, quando o Felipe Luiz fala no Mundial antes de enfrentar o Bayern de Munique. Não vou mudar a minha forma de jogar. Então, o treinador, quando tem essa concepção e toma os gols da forma que tomou, tentando sair jogando e tal, ele praticamente abdica de explorar o que o adversário tem de pior e facilita a vida
para o adversário que é sabidamente mais forte, muito mais forte, que tem esse mecanismo de marcar pressão alta. Então, para mim, também tem a ver com a questão do modelo de jogo que o Flamengo, em jogos contra Grêmio, contra o Vasco, né, o time sentiu fisicamente. Agora, tá muito claro para mim, se o Flamengo começa o jogo e faz 1-0 com menos de 15 minutos, o jogo fica ótimo para o Flamengo. Agora, as chances que o Palmeiras tem são as seguintes, vou elencar aqui. Primeiro, dobra a marcação quando o Flamengo tem a bola. Segundo, recupera, joga. Terceiro, é preciso velocidade, é preciso que o passe seja certeiro. Quarto, se você tiver 2 chances de gol, você tem que fazer 2 gols. Para ganhar do Flamengo e no Maracanã, você tem que ter uma eficiência brutal. É o que o Corinthians criou, não fez o gol, eles foram lá e acabou, filho. Não tem conversa. Entende? Então, ou você faz na hora que pintou, você e do ponto de vista do Flamengo, cara, é manter o que já faz. Ter a bola, trabalhar a bola, explorar a qualidade dos seus jogadores. É muita qualidade, gente. Tá? O Samuel Lino ainda não pagou o investimento dele, né? Teve uma baixa, caiu, é normal, o jogador oscila, mesmo sendo o mais caro da história do Flamengo. Acho que é isso, né? Principalmente, pessoal, jogador tá de volta ao futebol brasileiro, nunca jogou futebol brasileiro. Eu vejo muitas críticas aí para Samuel Lino, mas a gente tem que dar os créditos, né? Claro, o torcedor fica com aquilo na cabeça, que jogou muita bola na estreia, né? Que ia ser fantástico, que ia ser assim todos os jogos. Pessoal, calma, né? O jogador chegou agora no futebol brasileiro, né? Aos poucos. Vai adquirindo aquele estilo de jogo que é aqui do futebol brasileiro, se adaptando, né? Mas sem sombra de dúvida, a Mancini aí tá mais do que certo, né? É um grande jogador, é um jogador que vai fazer diferença. E o Flamengo, para esse jogo aí, eu espero um grande jogo e uma grande vitória, pessoal. Se você que é o contador, foi o jogador mais caro. 22 euros, eu acho que é o mais caro. Enfim. Sim. Então, ele pode, é um jogador muito bom, cara. E tem no banco, tem vários, né, que podem entrar e decidir o jogo. Então, explorar a bola aérea bem explorada, ter volume para ter escanteio, para ter falta lateral. Do ponto de vista do Palmeiras, para mim, o jogo está desenhado. É jogo para o Bruno Fux. Aí a estratégia o treinador vai resolver. Se é como zagueiro, ou como atacante, zagueiro ou como volante, terceiro zagueiro. Não tenho ainda a menor ideia do que o Abel vai fazer. Também tem a questão do Kelvin. Se voltar, ele pode entrar. Não duvidaria de uma dobra de laterais, né? Com o Giai voltando a fazer o terceiro e a entrada do Aníbal no meio para você colocar o Kelvin ou até o Sousa ou até o Facundo de lado para ter o escape, para ter velocidade. Não dá para ficar só no Vitor Roque. Enfim, são possibilidades, não tenho nada ainda de informação ou de treino, né? Hoje é quinta ainda, é muito cedo. Arnaldo, escalação para domingo, Pedro e mais 10. O Pedro joga com certeza, depois do que fez. Meu amigo. E acho que tem umas situações, né? Passam assim, sempre. O Felipe Luiz, ontem, e tem acontecido, no caso dele é mais difícil do que pro Abel. Alguns jogadores que a torcida não gosta, ele usa quando o Flamengo é visitante. Ontem ele usou um primeiro volante destruidor, o Everton, contra o Botafogo. Utilizou um lateral esquerdo mais defensivo, o Alexandre, contra o Botafogo. Então, assim, aquele time não é o time que joga todas as partidas, não. Contra o Corinthians, ele jogou também de forma diferente, com escalação diferente. Mas o Pedro inspirado, motivado, em boa forma, agora recuperado, vai jogar, né? Se existir alguma dúvida, ele não vai colocar o Plata improvisado com o Pedro, depois que o Pedro fez contra o Botafogo, né? Ali, então é Pedro Arrascaeta e mais 9. Pedro Arrascaeta, Jorginho e mais 8. Pedro Arrascaeta, Jorginho, Rossi e mais 7. Pedro Arrascaeta, Jorginho, os dois Léo. O Saúl eu acho que é uma grande questão. Pois foi poupado ontem. Então, foi poupado. É aquilo, né? Você pode dizer que ele foi poupado ou que ele não tinha condição de jogo. E já é bastante tempo sem jogo, né? Ou ele tá inteiro para jogar contra o Palmeiras, ou é melhor, ainda mais contra o Palmeiras, ou é melhor colocar outro.
Se não tiver pleno. Exatamente. Mas- Essa é uma grande dúvida. Mas não é coisa de guardar para liberta, porque para a instituição brasileira é muito importante. Não, se o cara tá 100%. Sim. Né? É aquilo, tá de bicicletinha não foi pro campo, tá de bicicletinha lá no ginásio. Se o cara tivesse pleno, ele estaria no campo treinando com os outros. Foi o que apareceu durante a data FIFA. Chegou lá e não foi nem relacionado o jogo contra o Botafogo. Então, algum probleminha há, né? O Cebolinha saiu machucado de novo, que é uma opção de segunda. Entrou bem até, mas se machucou De novo. de novo. O De La Cruz é aquilo, a gente já sabe que ele não começa jogando, não tem condição de começar jogando, mas ele pode ser um reserva interessante para esse jogo. Esse não joga no sintético, estará no banco. Então tem algumas opções, essa questão das laterais, pode trocar os dois, dependendo, para dar mais gás, o Varela e o Ayrton. Ele tem algumas opções, mas tem uma espinha dorsal clara, né? No time que passa pelos zagueiros, pelos volantes, pela Arrascaeta e pelo Pedro. Agora o Pedro volta a ser titular absoluto do Flamengo. Né? Vessa, Pedro ou Vitor Roque? Facinho? Se eu quiser fazer Hoje? dinheiro, o Vitor Roque. Não. Como eu não quero fazer dinheiro, eu quero agora Esquece a para jogar, idade, tá, jogar. o Pedro. Quem que você queria que tivesse no seu time no Pedro. confronto do Palmeiras? Pedro. Eu tenho dúvida nesse momento. Vitor Roque, pô. Com folga? Boliche, jogador de boliche. Arnaldo, Também. É que ele gosta de saúde, né? Completo. Sempre gostei. mais completo como sempre. O atleta. Né? Mais rápido, mais forte. Cara, vocês repararam nas pernas do Vitor Roque? É, sim. Parece o Roberto Carlos. É inacreditável, é muito forte. Galera aqui no chat, Pedro ou Vitor Roque? Essa é a pergunta. Você não vende fichas? Fichas? Não, sobre Pedro e Vitor Roque ou sobre o Não, jogo? sobre o jogo. Não, A gente vai hoje- palpitar daqui a pouco, né? Não, o palpite é diferente de fichas. Palpite é diferente de fichas. O palpite é o placar. Vamos hoje, então? Vamos, Amanhã é remoto. Amanhã é remoto. Amanhã Pode é ser remoto. amanhã também. Pode ser Acorda, amanhã, mas José. Ele muda de um dia para outro, dependendo das situações, né? mas não, vocês querem dar hoje, pensado bem? Hoje, amanhã a gente faz de Pode novo. dar já tudo palpite bem. hoje e fichas amanhã, se for. Ó, a galera tá no Vitor Roque aqui, viu? É que o momento do Vitor Roque é muito alto, né? Muito forte. Pega os últimos 7, 8 jogos de ambos, você vê por que o Vitor Roque tá ganhando. Que se você fizesse essa pergunta lá, quando Hoje a chegou o Vitor discussão Roque... exatamente. Hoje é Vitor Roque na seleção, não é Pedro na seleção, né? O Vitor Roque já chegou a 12 gols, né? O Caio Jorge tem 15, ele tá avançando. Cara, aí o Vitor Roque, o Palmeiras poderia, né? É muito difícil de fazer, mas deveria fazer um plano de carreira para esse rapaz. 20 anos, uma baita identificação com a torcida, com as crianças, com a história do Tigrinho. Pois é, pessoal. Para muitos palmeirenses é mais Vitor Roque do que Pedro, né? Mas aí é só a questão da opinião da mídia paulista, nem a opinião dos palmeirenses, né? Para mim, não tem discussão, pessoal. Pedro é muito mais jogador do que Vitor Roque. Isso aí, eu acho que é uma discussão até tola, né? Porque Vitor Roque, ok, tá fazendo gol, tá dando certo nesse momento, mas Vitor Roque chegou a ser contestado aí, passou 10 jogos sem fazer gol, né? Pedro não, Pedro é porque não joga, né? Pedro, quando joga, ele responde dentro de campo. Quando ele joga, ele mostra resultado. Isso aí é uma realidade, né? Mas claro, tá vivendo um grande momento, né? Vitor Roque tá vivendo um grande momento. Isso aí não adianta também a gente aqui querer esconder. Só que eu sou bem realista. Hoje eu sou mais Pedro, pessoal. É um jogador mais decisivo, é um jogador que, queira ou não queira, é aquele jogador que o torcedor do Flamengo abraça, né? Queira ou não queira, é um jogador que todo mundo sabe que qualquer momento ele pode decidir, como decidiu no jogo aí do Botafogo. Então, se você for escolher, eu escolho Pedro, né? Vitor Roque tá numa grande fase, como eu disse, mas não tem comparação Pedro com Vitor Roque, pessoal. Não tem. Vamos ser bem realistas, né? E para esse jogo aí de domingo,
Expectativa, melhor possível. Expectativa é a melhor possível. A expectativa é que o torcedor do Flamengo lote. O torcedor do Flamengo lote, né? Sem sombra de dúvida. O Maracanã. Com certeza vai estar lotado. O torcedor vai apoiar. O torcedor vai fazer a diferença. É um momento que todo mundo sabe ali que o Flamengo está vivendo. Quer dizer, não vinha jogando aquele futebol que a gente está acostumado a ver, né, pessoal? Não vinha jogando. É uma realidade. Isso aí realmente não adianta que a gente também querer esconder. Não vinha jogando, não vinha. Mas, para mim, recuperou, né? Recuperou a confiança, recuperou a autoestima e a tendência ali é que o Flamengo faça um grande jogo contra o Palmeiras, né? O Palmeiras vem com o objetivo ali de talvez conquistar um ponto, né? Faz tempo que o Palmeiras não consegue um bom resultado com o Flamengo, principalmente no Maracanã. O último jogo aí do Palmeiras com o Flamengo foi no campo do Palmeiras e mesmo assim o Flamengo foi lá e conquistou a vitória, né? 2-0, né? Então, pessoal, isso aí tá deixando os torcedores palmeirenses preocupados, né? E cada dia que passa só aumenta o tabu. Cada dia que passa só aumenta o tabu. Cada dia que passa o torcedor palmeirense eles acham que vão pegar a melhor oportunidade de vencer o Flamengo. Eu não vejo isso. Pra mim, eu não vejo isso, tá? Como eu digo, vai ser um jogo complicado, mas vai ser complicado para os dois, né? O palmeirense está empolgado. Inclusive, o palmeirense achava que ia ser campeão já nesse jogo aí do Flamengo com o Botafogo, né? Para muitos, o Flamengo ia perder o jogo. Para muitos, o Flamengo ia perder o jogo. Para muitos, o Flamengo não ia conseguir a vitória, né? O Flamengo não só conseguiu, como fez uma grande atuação. Recuperou a confiança novamente, como a gente diz, né? Então, sem sombra de dúvida, deixa o torcedor do Flamengo esperançoso, né? Deixa o torcedor do Flamengo com a autoestima lá em cima, né? O time jogando bem, recuperando a confiança, como eu disse. Então, pessoal, aguardar para a gente ver aí se realmente o Flamengo vai conseguir mostrar o mesmo desempenho. Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. Hoje, se você for botar os dois times na balança, como eu disse, o Palmeiras vinha jogando bem? Vem. Por quê? Vou explicar aqui a você. Talvez tenha muito torcedor que não entenda. A questão da idade dos jogadores do Palmeiras é bem inferior do Flamengo, né? São jogadores mais jovens, né? Quando eles pegam uma sequência ali que vai exigir muito, a tendência é que eles realmente rendam mais, né? Já o Flamengo, quando pegou uma sequência complicada, caiu de produção, a idade um pouco mais avançada, né? Então, sem sombra de dúvida, essa parada aí, pessoal, para essa data FIFA, foi muito bom, né? Foi muito bom para o Flamengo recuperar jogadores, para o Flamengo conseguir, principalmente na parte física, voltar bem, né? Vale ressaltar aqui que o Flamengo jogou numa grama sintética e mesmo assim, o Flamengo a nenhum momento correu menos que o Botafogo. A nenhum momento o Flamengo sofreu perigo. Em nenhum momento o Flamengo perdeu o controle do jogo. Então, sem sombra de dúvida, isso aí é muito importante. Tomara que continue aí no próximo jogo, né? Contra o Palmeiras, né? Aí a gente vai ver, né? A questão aí, eu acho que é um momento bom do Flamengo enfrentar o Palmeiras, né? O Flamengo vem bem, cresceu, venceu o Botafogo. Então, um excelente momento aí para o Flamengo enfrentar o Palmeiras e conquistar mais uma vitória sobre os nossos rivais, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.